pessoal, a paz do Senhor, vocês estão bem? Vamos estudar hoje capítulo Esther, ou livro Esther, capítulo 8. Eu sou a irmã Val. Vamos lá. Aí, no capítulo 7, vimos que Amã morreu na própria forca que ele tinha preparado. E o povo judeu, né? Que ele queria matar todos os judeus, começando por Mardoqueu. E Mardoqueu conseguiu escapar em nome de Jesus. Aí agora, o povo, porque o Amã morreu na própria forca que ele tinha preparado para Mardoqueu, ele morreu. E o povo judeu, como é que Deus livrou ele? Vamos ver eles. Aí no capítulo 8 começa assim: naquele mesmo dia deu o rei Assuero para a rainha Esther a casa de Amã, inimigo dos judeus. E Mardoqueu veio perante o rei, porque Esther tinha declarado quem ele era. E tirou o rei o seu anel, que tinha tomado de Amã, e o deu a Mardoqueu. E Esther encarregou Mardoqueu da casa de Amã. Aí o versículo 3 vai dizer assim: falou mais Esther perante o rei, e ajoelhada aos seus pés chorou e lhe suplicou que revogasse a maldade de Amã, o agagita, e o intento que tinha projetado contra os judeus. E estendeu o rei para Esther o cetro de ouro. Então Esther se levantou e pôs-se em pé perante o rei. 5. E disse: se bem parecer ao rei, e se eu achei graças perante ele, se este negócio é reto diante do rei, e se eu lhe agrado aos seus olhos, escreva-se que se revoguem as cartas combinadas por Amã, filho de Amedata, o agagita, as quais ele escreveu para aniquilar os judeus que estão em todas as províncias do rei. Aí Esther pede para o rei anular o pedido que Amã fez e mandou para todas as cidades vizinhas ali, para que não matasse mais os judeus, que não aniquilasse, não acabasse com o povo dela, porque ela gostava muito, amava muito aquele povo judeu. E pediu ao rei que revogasse, que eles não fossem maltratados nem aniquilados. Só que a Bíblia descreve que quando o rei fazia um decreto e que esse decreto fosse selado com o anel do rei, não poderia revogar, não pode se revogar, não pode. O que o rei decretou, o que o rei decidiu, o que o rei escreveu como lei e tivesse o selo do rei, o anel do rei, não poderia mais revogar, certo? A gente vimos aqui nos primeiros versículos do capítulo 8 de Esther que o Mardoqueu recebeu a casa de Amã. Recebeu a casa de Amã e ainda ficou com o anel do rei. Ele podia fazer qualquer lei que o rei autorizando, poderia selar com o anel do rei. O lugar de Amã tornou-se todinho puramente para Mardoqueu. E Mardoqueu imaginava, e Mardoqueu queria isso, e Mardoqueu sonhava com isso. Não, ele não queria e não sonhava. Mas mesmo assim, a Bíblia fala que Mardoqueu ficou o tempo todo na porta, chorando, mas na porta, sofrendo, mas na porta do rei. Isso é na nossa vida.
A gente devemos permanecer na porta do rei. A gente não pode se desviar. Se está sofrendo, fica na igreja. Se está desanimado, vai para a igreja. Se está triste, vai para a igreja. Se está feliz, vai para a igreja. Se está chovendo, vai para a igreja. Se não estiver chovendo, vai para a igreja. Se o céu estiver em cinzas, vá para a igreja. Se estiver florido, vá para a igreja. A gente devemos ficar na porta do rei. Vamos ficar na porta do rei, como fez o judeu Mardoqueu. Mardoqueu ficou na porta do rei. Aconteça o que acontecesse, ele estava ali na porta do rei. Amã foi descoberto, porque Deus permitiu. Ele foi morto no lugar de Mardoqueu, porque Deus permitiu. Quem o diabo quer humilhar, quem o diabo quer abaixar, Deus exalta. Se tiver no centro da vontade do Senhor, se tiver fé, se tiver de acordo com a vontade de Cristo, ele exalta, ele bota para cima. Ele faz até como fez com Mardoqueu. Colocou ele no lugar de Amã. E Amã morreu na própria forca que ele fez para matar Mardoqueu. Ele mesmo se destruiu. É como tem um ditado que diz: o mal que você quer para o seu irmão termina vindo para você. E o mal acaba se destruindo por si só. Entendeu? A gente não pode desejar mal, a gente não pode querer matar o outro, a gente não pode ser esse indivíduo ruim, ser egocêntrico, ser egoísta, ser perverso, ser ruim. Não podemos. A gente devemos seguir em frente com Cristo Jesus, porque Ele é o nosso guia, Ele é o nosso porto seguro, Ele é a nossa solução, o nosso fiel amigo. Se a gente desejar mal para o nosso irmão, a gente está desejando o próprio mal para si mesmo. Entendeu? Faça como Mardoqueu fez. Continue na porta. Persista. Porque uma hora vai chegar a sua vitória. No nome do Senhor Jesus vai chegar a sua vitória. No tempo que Ele determinou, no tempo que Ele quiser, vai chegar a sua vitória. Mas permaneça firme. Permaneça fiel, permaneça guerreiro e lutando, porque a vitória chegará. Aí, continuando aqui, o versículo 8 diz assim: escrevei aos judeus como parecer bem aos vossos olhos, em nome do rei, e selai-o com o anel do rei, porque o documento que se escreve em nome do rei e que seja com o anel do rei, não se pode revogar. Então foram chamados os escrivães do rei, naquele mesmo tempo, no terceiro mês, que é o mês de Sivan, aos 23 dias, e se escreveu conforme a tudo quanto ordenou Mardoqueu aos judeus, como também aos sátrapas, aos governadores e aos líderes das províncias, que se estendem da Índia até a Etiópia, 127 províncias, a cada província segundo o seu modo de escrever, e a cada povo conforme a sua língua, como também aos judeus segundo o seu modo de escrever e conforme a sua língua. Aí, para salvar o povo judeu, tiveram que escrever outra carta. Como assim escrever outra carta? Porque a primeira carta que a Amã fez, ela foi válida, digamos assim. Ela foi validada porque selou com o selo do rei. E não se pode revogar. Aí o que acontece? Essa segunda carta que Mardoqueu pediu para escrever é o seguinte: para que quando o povo vier contra os judeus, que os judeus matem ele para sobreviver, matem aquele povo, aniquilem aquele povo e tome suas coisas, tome sua casa,
e seus bens que ele tiver, para poder o povo judeu, como se fosse se vingar daquele povo ruim para sobreviver. A Bíblia nos conta que o Amã morreu e que os 10 filhos dele, se eu não me engano, são 10 filhos, foram mortos e a esposa também foi morta. E todos os bens ficou para Mardoqueu, a casa e tudo, até o anel ficou do rei ficou para ele. A mesma coisa foi que aconteceu com aquele povo. Todo mundo escreveu, o escrivão escreveu uma carta pedindo que quem chegasse para matar os judeus, que os judeus poderiam se defender e defender sua esposa e seus filhos. E foi isso que aconteceu. Quando chegou o dia, os judeus mataram para se defender, como o rei ordenara naquela época. E nessa época, eram muitas línguas, né? Tinha o inglês, o português, o francês, tinha todas as línguas. E para chegar essas cartas, antes do dia, e para chegar essas cartas, o que foi que a rainha Esther e Mardoqueu fizeram? Eles enviaram cartas a cavalos. Os cavalos foram indo, cada um para o seu canto, cada um para a sua região, cada um para o seu lugar, para os seus líderes, para ficar lá. E foram alguém leu lá, para todo mundo ficar sabendo que poderia se defender daquele povo mau que viria matar o povo judeu. E assim foi acontecendo.